Amém? Acompanhem na sua versão, de modo que a minha versão é um pouco diferente, mas, no entanto, acompanhe com atenção a sua versão e certamente você entenderá a realidade da versão que eu estarei lendo, pois a versão que eu estarei lendo é uma versão que facilita muito a ligação com os tópicos da mensagem que a partir de então será ministrada aqui nessa noite. A palavra do nosso Deus diz assim: ao contrário, em tudo recomendamos-nos como ministro de Deus, por grande perseverança nas tribulações, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nas desordens, nas fadigas, nas vigílias, nos jejuns, pela pureza, pela ciência, pela paciência, pela bondade, pelo Espírito Santo, pelo amor sem fingimento, ou em outra versão, pelo amor sem hipocrisia, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelas armas ofensivas e defensivas da justiça, na glória e no desprezo, na boa e na má fama, tidos como impostores e não obstantes, ou, contudo, verídicos, verdadeiros, como desconhecidos, contudo, conhecidos, como mortos, contudo, eis que vivemos, como punidos, contudo, livres da morte, como tristes, contudo, sempre alegres, como pobres, contudo, enriquecendo a muitos, como nada tendo, embora tudo possuamos. Diga, como nada tendo, embora tudo possuímos. Pai querido, fala conosco, ó Deus, à luz da Tua palavra, Senhor. Tua palavra, ela fecha, ó Deus, um ciclo de 7 quintas-feiras de oração, de súplica e de entendimento à luz da Tua palavra, Senhor. E de modo, ó Deus, que no fechamento, ó Deus, desse 7º passo de fé, onde muitos dos Teus filhos cumpriram com sacrifício, com dedicação, com empenho e com compromisso à realidade firmada contigo, hão de receber a bênção pelo qual apresentaram diante do Senhor ao longo dessas 7 quintas-feiras. Pai, aqueles que estão ainda caminhando na 3ª, no 4º passo de fé, no 5º, dê a eles a continuidade à luz da Tua palavra, dê a eles sentimento de perseverança, de que, ó Deus, continuarão se comprometendo contigo até o encerramento desse ciclo de 7 quintas-feiras para cada um que assim firmou contigo. Seja os que firmaram desde o primeiro passo de fé desse ciclo, ou aqueles que acabaram firmando no decorrer da caminhada. A cada um, para quem está começando hoje, para quem iniciou na semana passada, para quem está fechando hoje a sua caminhada a passo de fé. A cada um conceda ao Senhor da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu entendimento, da Tua fidelidade e das bênçãos que o Senhor certamente reservou para cada um deles. Ouve, ó Deus, a nossa oração e fala conosco à luz da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar? Nós vamos ver uma realidade aqui agora acerca desse último tema desse ciclo Passos de Fé. Do nada tendo, contudo, possuindo tudo, embora possuindo tudo. Nada tendo, mas possuindo tudo. Que paradoxo é esse? Esse é o paradoxo da fé. Esse é o paradoxo da fé. Mas para facilitar o teu entendimento do que significa do nada tendo para possuir tudo, você vai ver que não é só o paradoxo da fé que apresenta essa realidade. É um paradoxo popular. Paradoxo são ideias que se contradizem, ideias que se conflitam. Quer ver um exemplo? Pessoas que moram em lugares carentes. Quando passa a reportagem, quando passa o censo do IBGE, ou quando alguém parente vai visitar, a pessoa que mora num lugar muito carente, a primeira coisa que ela diz é assim: eu não tenho nada, você está vendo? Eu não tenho nada. Não tem nada dentro de casa, não tem geladeira, não tem fogão, não tem jogo de sofá, não tem comida, não tem nada. Muitas das vezes, quando vamos em reportagem num local carente, as pessoas dizem: nós estamos passando dificuldade, estamos passando necessidade.
cidade. A gente não tem nada, moço. A gente não tem nada, meu senhor. Mas aí nós sabemos de uma realidade. Bate uma enchente. Passou a enchente naquele lugar. Aí a reportagem vai lá. O que as pessoas dizem? Moço, eu perdi tudo, moço. Mas como é que pode alguém perder tudo se há pouco dizia que não tinha nada? A realidade da enchente mostra esse paradoxo popular brasileiro. Antes da enchente eu não tenho nada, depois da enchente eu perdi tudo. Como pode alguém perder aquilo que não se tem? Então o senso popular também tem os seus paradoxos. Né? Uma realidade, o fogo bateu lá, o camarada antes não tinha nada. Bateu o fogo lá, consumiu, perdi LCD de 42 polegadas, perdi jogo de sofá, com retrátil, né? Aquele que estica e volta, né? Aquele lance todo, perdeu tudo. Essa é a realidade, é o paradoxo popular brasileiro. Mas essa realidade bíblica aqui, ela aponta para um paradoxo da fé, para um paradoxo da vida espiritual que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender. Quando um servo de Deus passa por uma aprovação, algumas pessoas olham e falam assim: como é que pode? Quem não me serve a Deus, quem não serve a Deus está passando por aquela crise, por aquela dificuldade. E alguns começam a querer colocar em xeque a minha e a tua fé, porque nós estamos passando por um momento de luta. Mas esse mesmo que começa a colocar, é meu vizinho, é meu parente, é teu vizinho, é teu parente, é teu colega de trabalho, que começa a querer colocar em xeque a minha e a tua fé, quando a gente passa pela prova, sem reclamar, sem murmurar, a gente se mantém confiante que o Deus da noite de choro é o mesmo Deus da manhã de alegria, a gente continua descansando no Senhor. Aí esse que tentou balançar a nossa fé com aquela colocação, onde está o teu Deus agora nesse teu momento difícil, vai ser aquele que depois de você ter passado por tudo quanto você passou, ele vai olhar para você e vai dizer o seguinte: meu irmão, minha irmã, meu parente, meu amigo, como é que pode você ter passado por tudo aquilo e ainda ter conseguido se manter de pé? Amém. Tem pessoas aqui que certamente já viveram essa experiência. Já passaram por tanta coisa na vida que as pessoas não falaram mais. Onde está o Deus desse homem? Onde está o Deus dessa mulher? Mas que já falaram para ele: rapaz, eu não sei como pode você ter passado por tanta dificuldade e ainda se manter de pé. Aí é a hora que você responde: mas eu tenho um Deus que é poderoso. Eu sei em quem eu tenho crido, que na hora certa ele vem e me socorre. Amém. É hora da gente contra-atacar com aqueles que muitas vezes tentaram desestabilizar e quebrar a nossa fé, fazer morrer a nossa fé. E a realidade que o apóstolo Paulo, que ele traz à igreja de Corinto, uma igreja que estava sendo muito atingida por falsos apóstolos, falsos pastores, falsos líderes. Homens e mulheres de religiões pagãs estavam invadindo a igreja de Corinto para semear na vida da igreja vãs doutrinas, falsas doutrinas. O apóstolo Paulo está tendo um trabalho dobrado ali de pregar a palavra genuína. Uma palavra que hoje a gente vê com muita raridade por essas igrejas afora, porque tudo hoje é teologia da prosperidade, tudo hoje é que você tem que ser vitorioso, só vitória, como se para nós não viesse um dia de derrota, um dia de dificuldade. Você já aprendeu aqui que a vida cristã não é isenção de problemas. A vida cristã não é vitória todo dia, mas a vida cristã nos ensina que mesmo diante da dor, mesmo diante da dificuldade, mesmo quando a gente passa por um momento de derrota, aquilo para nós não é o fim da linha, porque é o momento da derrota, da dificuldade, da enfermidade, da crise, é que Deus vem e fortalece, aperfeiçoa a nossa fé para que a gente possa galgar lugares maiores ainda. E é isso que o ímpio não entende da nossa conduta e da nossa postura. Porque as pessoas lá fora acham que problema é questão de dinheiro, outros acham que problema é questão de estado de saúde, outras pessoas acham que problema é questão de companhias, quando na verdade o problema não é questão de cultura, não é questão de dinheiro, o problema é questão de posturas, como a gente vai enfrentar o problema que está instaurado na nossa vida e na nossa casa. Porque nesse período todo que eu tenho visitado o nosso diácono ali no CTI, passando por um momento difícil, nosso irmão não tem mais lugar no braço, no peito que não tenha sido furado. Todo o seu corpo está lá furado. E
Não tem um dia que eu vou lá visitar, ele está sempre com aquele olhar de alegria, de felicidade, de encontrar o pastor dele lá, de ler a Bíblia com ele, de orar com ele. E quantos que tiveram só uma unhazinha encravada já é motivo para amaldiçoar a família e amaldiçoar a Deus, ficar de mão encravada? De modo que o apóstolo Paulo, com essas colocações, desde o versículo 4 em diante, ele está mostrando que a realidade da vida com Deus nem sempre nos levará a dias de sol. Mas que a presença de Deus na nossa vida nos ajudará a enfrentarmos dias chuvosos, dias frios, dias maus, com a mesma perseverança e com a mesma fé. E aí o apóstolo Paulo ele vai contar para aquela igreja da sua experiência, ele vai dizer o seguinte: ao contrário de tudo quanto vocês têm visto por aí, ao contrário de muita coisa que vocês têm ouvido por aí, eu, ministro do Evangelho, vos digo que através de perseverança nas tribulações, através das realidades de necessidade, das angústias, dos açoites, das prisões, das desordens, das fadigas, ainda me mantive em oração, ainda me mantive em jejum, ainda me mantive perseverante na presença de Deus, mesmo tendo enfrentado tanta luta. E aí ele continua: mas por que eu me mantive assim? Para manter a pureza, para manter a ciência, para manter a paciência, para manter a bondade, para manter a ação do Espírito Santo, para manter um amor sem fingimento, para manter a palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelas armas ofensivas e defensivas da justiça, na glória e no desprezo, na saúde, na enfermidade, na alegria e na tristeza. O apóstolo Paulo se manteve em obediência ao nome do Senhor. Se manteve em confiança de que Deus, de fato, o ajudaria a verdadeiramente passar por cada uma dessas situações difíceis, sem perder a fé. Existem pessoas que começam a passar por um momento de declínio muito grande na vida. Mas o maior declínio não é quando perdem a posição profissional. Não é quando perdem um familiar. Não é quando perdem amigos. Não é quando perdem a saúde. É quando perdem a fé. A maior perda que um ser humano pode enfrentar na vida é a perda da fé. É a perda da esperança. Porque a realidade do reino de Deus, que está à nossa volta, acima de nossas cabeças, ele é constituído por princípios. E diante de muitos princípios que movem o reino de Deus, a cultura desse reino é o amor. A forma de desenvolvimento desse reino é a esperança. E a moeda que circula nesse reino não é o dinheiro, é a fé. São princípios do reino de Deus, estabelecidos no meio de nós. De modo que o apóstolo Paulo ele havia conseguido entender a realidade de que, diante de princípios de Deus estabelecidos na sua vida, ele conseguiu entender dois princípios que eu desejo ardentemente que você consiga entender e absorver na sua vida. O apóstolo Paulo, para entender que de fato nada ele possuía, que ele não tinha nada, mas que ao mesmo tempo ele possuía tudo, é porque ele estava dizendo: a realidade material, a realidade da saúde, a realidade da família, a realidade de qualquer outra conquista, nada se compara se ele não tivesse a presença do Deus vivo dentro dele. Por que ele está dizendo isso? Porque não adiantava nada ele ter riquezas, ter bens, patrimônios e não ter, de fato, a salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele vai demonstrar a seguinte realidade: nós precisamos, nesse tempo presente, aprendermos a lidar com dois princípios: o princípio da renúncia e o princípio do desapego. Porque alguém que diz que enfrentou desordem, cansaço, dor, prisão, açoite, tortura, isolamento, decepção, frustração e que se manteve de pé, só alguém que adquire a capacidade de ser alguém que renuncia o que precisa ser renunciado e que se desapega daquilo que precisa de fato ser desapegado. Nós vemos uma sociedade que não quer abrir mão,
uma sociedade que não gosta de renunciar, de uma sociedade muito apegada. E o apóstolo Paulo ele nos ensina acerca da renúncia e do desapego. Não existe algo mais louvável na vida diante de Deus do que renúncia e desapego. Mas o que a gente mais vê são pessoas apegadas a coisas e pessoas. Pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas que se mantêm apegadas a coisas e pessoas. E enquanto nós nos mantermos apegados a coisas e apegados a pessoas, nós não conseguiremos viver o princípio de renúncia e de desapego que Deus deseja que tenhamos. Deus não está querendo dizer que você tem que abandonar a tua casa, a tua família, que Deus não está querendo dizer que você tem que abandonar o teu patrimônio, não. Mas Deus está querendo dizer que onde estiver o teu coração, ali vai estar o teu tesouro. E se o teu coração estiver no teu dinheiro, ali vai estar o teu tesouro, ali vai estar o teu apego maior. E existem pessoas que não têm problema de apego com dinheiro não, mas existem pessoas que têm apego com a família. O camarada sabe da importância da palavra, sabe da importância do culto, mas se o filho diz que não quer ir à igreja, ele é tão apegado com o filho que ele também deixa de ir para a igreja, só que o filho não quer ir também. Tem gente que é tão apegada com a esposa ou com o marido que não consegue entender a necessidade de buscar a Deus, porque a salvação é individual. Se ele ou ela não quiser, eu preciso garantir a minha salvação diante de Deus. Porque a partir do momento que eu garanto a minha salvação, Deus vai me dar estratégia, ferramenta, visão e sabedoria para que a palavra dele se cumpra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Mas só consegue viver isso quem se desapega, gente. A gente está vendo uma sociedade muito apego a coisas e pessoas. A palavra de Deus em Mateus 6,33 é uma realidade, é um convite à renúncia e desapego. Mas buscar ao Senhor em primeiro lugar. E o que ele diz? Tudo quanto você precisa, você vai ser desamparado. Amém ou não amém? Não amém. A palavra de Deus diz, buscar ao Senhor em primeiro lugar, com prioridade. E tudo quanto você precisa. Precisa de família, precisa de sustento, precisa de provisão, precisa de saúde, precisa de companhia de amigos, precisa de porta de emprego aberta. O Senhor vai suprir a tua necessidade. Mas ele diz, em primeiro lugar, busca o Senhor. Busca o Senhor. Tem gente que vem à igreja e está lá, meu Deus, será que meu filho já chegou em casa? Será que ele já papou, se desapega do teu filho, irmão? Tem gente que vem para a igreja, ai meu Deus, será que o marido já comeu? Será que ele não comeu? Será que ele já tomou banho? Será que já botou a comida no cachorro? Se desapega. Tem gente que está aqui no culto, mas a cabeça está em casa, a cabeça está no trabalho, e aí não tem como Deus ministrar o teu coração. Queridos, há situações assim que às vezes no dia a dia da igreja, eu ouço o compartilhar da membresia, que eu falo assim, não é possível, Deus. Aquele irmão, aquela irmã, estava naquele dia que a palavra foi liberada, e a palavra liberada naquela quinta, naquele domingo de manhã, naquele domingo à noite, é a resposta para esse problema que essa pessoa está vindo me perguntar hoje no gabinete. O que significa? Que se aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, tivesse aplicado a orientação bíblica, a mensagem de Deus deliberada através do anjo dele aqui nesse lugar, certamente aquele problema já estaria resolvido, não precisava nem chegar ao gabinete pastoral. Mas por que muita coisa chega? Porque enquanto a palavra está sendo trabalhada, ministrada, semeada, tem muita gente que está olhando para mim, mas está com a cabeça voando. Porque está pegado. Aí o que o pastor tem que fazer lá no gabinete? Eu vou ter que pregar a mensagem pela segunda, a terceira, a quarta vez, para ver se você entende. Mas por quê? Não é porque você não está ouvindo, é porque você está apegado com quem não deveria. Porque se você estivesse ligadão com Deus, ligadão com Deus da palavra, com a palavra desse Deus, isso não seria problema. A mensagem teria invadido o teu coração, a mensagem sairia do verbo, viraria rema, viva, eficaz, penetrante, mais cortante do que uma espada de dois gumes que penetra no mais profundo do nosso íntimo, que divide até a nossa junta e medula. Porque junta e medula são as principais áreas de comunicação do nosso ser, do nosso corpo. Você sofre um corte muito profundo de um tendão, esse tendão não se regenera. O que acontece? Aquela pessoa vai ter dificuldade,
no movimento. Perdeu um tendão, cortou aqui, não vai se regenerar, não vai adiantar costurar. Perdeu. Então vai ter comunicação deficiente. Então por que essa palavra é importante você receber no teu coração? Porque ela verdadeiramente tem a capacidade de penetrar aonde em algum momento da sua vida a junta, a medula, recebeu um corte por uma adversidade, recebeu uma divisão por causa de algum problema, e é onde a palavra de Deus vai ligar a comunicação dentro de você. Aí a palavra é liberada, você entendeu, absorveu, isso aqui que Deus está querendo dizer para mim. É isso aqui que a palavra de Deus está me impulsionando a fazer e a agir. Porque essa palavra penetra no nosso íntimo, penetra no nosso ser. Ela tem essa capacidade de trazer ligação do mundo espiritual para essa realidade do plano físico. Anoto aqui, a gente está vivendo o tempo todo, se apegando a coisas, se apegando a pessoas, se apegando a lugares, como se essas coisas, essas pessoas, esses lugares estivessem sempre à nossa disposição. A gente precisa começar a entender que tem situações na nossa vida que nem sempre estarão à nossa disposição. É preciso saber que quando a gente fica tão apegado a coisas e pessoas, um dia nós não estaremos mais na companhia dessas coisas e dessas pessoas. E do que nos adianta verdadeiramente sermos desesperadamente apegados a coisas e pessoas, a não ser a presença de Deus, e Ele nos ensinará a dose certa de sermos aliançados e anelados a coisas e pessoas. Mas se a gente não se apega em primeiro lugar a Deus, a gente se anela e a gente se aliança e se apega demasiadamente, desesperadamente a coisas e pessoas. A palavra não está dizendo que não é para você ter amor pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua família. Mas essa palavra está dizendo que você precisa verdadeiramente, em primeiro lugar, se apegar a Deus. E ao se apegar a Deus, Deus vai te dar orientação, sabedoria e estratégia para você se apegar, para você se aliançar, para você estar anelado na dinâmica devida, na demanda proporcional à realidade do seu parente e à realidade do seu trabalho, à realidade do dinheiro do teu bolso, à realidade de qualquer coisa que te cerca. Porque não adianta você chegar diante de Deus e falar mais do teu marido para Deus do que falar de você para Deus. Não adianta você falar mais do teu filho e da tua filha para Deus do que você falar mais da tua necessidade diante de Deus. Muitas vezes a gente acha que é o marido que precisa de Deus, é o filho que precisa de Deus, é a filha que precisa de Deus, é o vizinho que precisa de Deus, quando muitas vezes somos nós que mais precisamos de Deus, e muitas vezes nós achamos que é aqueles que estão à nossa volta. Mas por que a gente não consegue entender isso? Porque a gente está apegado. Porque não há quem esteja tão apegado com Deus que não consiga administrar bem as circunstâncias que estão à sua volta. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando para mim. É isso que ele está ensinando para ti. Que se você se apegar em primeiro lugar diante de Deus, você vai passar por dificuldades, vai passar por provações, você não vai ter nada, mas você tem a presença do Deus vivo, que é tudo. Porque sem Ele qualquer conquista é nada. Porque se ter dinheiro fosse ter tudo, rico não se suicidava. Se ter um casamento sólido era resultado de um casal endinheirado, um casal bem afeiçoado, um casal de boa posição social, fosse resultado de qualidade de vida, a gente não teria divórcio no meio dos ricos. Mas por que esse rico se suicida? Se esposa de rico fica deprimida? Por que empresário dá um tiro na cabeça, se joga da ponte de Niterói, dá um ponto final na vida? Porque o dinheiro não é a coisa mais importante da vida. Porque ter uma família bonita não é a coisa mais importante da vida. Porque ter muitos amigos não é a coisa mais importante da vida. Mas a coisa mais importante da vida é ter a presença do Deus vivo. Porque não adianta nada conquistar coisas e pessoas e não conquistar o bem maior da nossa vida, que é a presença do nosso Deus. Amém. Essa é a lição que o apóstolo Paulo nos ensina. Você pode ter chegado aqui hoje com carro, com dinheiro, com família, com casamento, mas se você não tem a presença de Deus, eu preciso te dizer, você está do outro lado do paradoxo. Eu tenho tudo,
carro, tenho família, tenho dinheiro, tenho uma vida estabilizada. Mas se você não tem a presença de Deus, você está do outro lado do paradoxo. Eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu não possuo nada. Aí a gente precisa entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo, do nada temos para possuir tudo. Paradoxo humano. Eu tenho tudo, mas não possuo nada. Por que a gente não possui nada? Jó ele diz, do pó, nu do pó eu vim, nu para o pó voltarei. Ele está nos ensinando que de mãos vazias a gente veio para esse mundo e é da mesma forma que a gente voltará. Pastor Gilson do Carmo, muito desejoso de trazê-lo ainda nesse ano, dificuldade de fazer contato ainda com ele, mas lembro de uma ilustração que ele contou, muito engraçado, já é um senhor de idade, já foi muito dirigente, coordenador do Oeste Carioca, pastor da Memorial ali em Santa Cruz, e ele falou assim, que nós nascemos igual passarinho, peladinho, nuzinho, sem nada. Assim que a gente chegou nesse mundo. A gente chegou aqui não possuindo nada, não tendo nada. Não tendo nada. Toda a roupinha que a gente recebeu foi porque papai e mamãe nos deu. A comidinha, papai e mamãe, nos primeiros meses, a amamentação. Então a gente vem de mãos vazias, e é de mãos vazias que a gente vai voltar para esse mundo. Você acha que você vai levar para o céu carro, casa, dinheiro, emprego? Não leva nada disso. Não leva nada. Então é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Gente, eu cheguei nesse mundo sem ter nada. E aquilo que eu vim a possuir, aquilo que eu vim conquistar não era meu, porque se Deus não tivesse me dado, eu não teria. Então vira para quem está ao teu lado e diga, a sua família, seus pertences, o seu emprego, os seus filhos, a roupa do seu corpo, foi Deus que te deu. Nada que a gente tenha, gente, tenha sido algo meramente humano, conquista humana. Porque se Deus não tivesse renovado sobre a minha e a tua vida o fôlego, o ar para respirar hoje de manhã, a gente não estaria aqui. Se tivesse dado alguma complicação lá na hora do parto e a equipe médica não conseguisse reverter o quadro, teria ido a óbito de Dieguinho, não estaria aqui. Então, quer dizer, pela graça de Deus, vim ao mundo, fui concebido pelo útero materno de minha mãe, vim a esse mundo e Deus veio me dando condições de continuar vivendo esse mundo até aqui. Então, tudo que eu tenho, eu devo a Ele. Agora, a gente acha que tudo que a gente tem deve ao emprego. Tudo que a gente tem, a gente deve ao amigo. Tudo que a gente tem, alguns pensam, né, deve ao dinheiro. Quem conhece bastante tempo aí da história de Bangu, levante a mão. A história de comerciante de Bangu. Quem conhece alguma coisa de Bangu? Alguém sabe onde fica Bangu? Onde o pastor mora. Havia uma loja ali onde hoje é o Casa e Vídeo. A primeira grande loja ao chegar ali em Bangu é Casa e Vídeo. Logo depois é o Shopping de Bangu, ok? Deu para se situar? Então está ali pela Rua Francisco Real, né? E aí você se depara com Casa e Vídeo e desse lado a Igreja Universal. Comprou aquele lado ali. Há décadas atrás, mais de 2 décadas atrás, onde é a Universal e onde é a Casa e Vídeo, era um antigo estabelecimento comercial chamado de Look Mac. Lembra, Marcelo? Lembra? Look Mac. Eu era bem pequeno, mas eu lembro que era um ponto comercial muito grande. Meu pai era muito amigo do dono da Look Mac. Ele gostava muito de futebol, meu pai era jogador, então meu pai ia para o futebol, esse dono da Look Mac bancava lá o churrascão, aquela coisa toda. E o dono da Look Mac era um homem muito endinheirado, português, muito endinheirado. E ele falava inúmeras vezes, quando alguém iria entregar um folheto evangelístico para ele, aí ele falava assim, o meu Deus é o meu bolso. O dono da Look Mac dizia isso, meu Deus é o meu bolso, é o meu dinheiro. Esse aqui que me manda. Logo, na verdade, ele está querendo dizer, eu sou escravo do dinheiro. Eu sou servo do dinheiro. Para resumir a história, porque a gente já vai concluir essa palavra. Não lembro mais o nome dele. Dono da Look Mac, não existe mais, já há décadas não existe mais. Muito antes de morrer, viveu os seus últimos dias de vida cheio de dívida.
cheio de enfermidade, faleceu falido, duro, sem um filho. Onde estiver o teu coração, ali estará o seu tesouro. Querido, gente, muita coisa que eu confabulo com Deus, para que Deus assim me permita confabular, pensar, especular na realidade daquilo que Deus estava requerendo de Abraão e Isaac, né? De Abraão, muito mais de Abraão que de Isaac. Muita coisa que já passou pela minha cabeça com a permissão de Deus, me permitir pensar, imaginar. Deus, o que o Senhor pediu a Abraão para ir a um determinado lugar para sacrificar a vida do seu próprio filho? Deus, o Senhor Deus de amor, como é que o Senhor pede isso a Abraão? Muita coisa passou pela minha cabeça. Já ouvi muita pregação, já ouvi muita coisa boa, já ouvi muita besteira em relação a isso. Mas diante das minhas elucubrações, né, dos meus pensamentos, das minhas ideias, o que vem a mim é que, muito possivelmente, essa especulação da minha diante de Deus, é que há um determinado momento que Abraão vira pai com 100 anos. Quem é pai que levante a mão? É bom demais, né? O filho deixa a gente bobo. Deixa a mulher, fala a verdade. Se tu está ao lado de alguém que é pai, tu já foi muitas vezes bobo e não sabe. Ou pensa que não sabe, né? A gente fica bobo, né, com o filho, né, gente? Muitas vezes eu falo, gente, como o filho manipula a gente, né? Como um filho, né, muitas vezes sabe como manipular. A gente tem que ter esse cuidado. Eu falo muito isso com a Camila. Tem que ter um cuidado muito grande. O filho sabe manipular. Desde pequeno ele já consegue a capacidade, com drama, de barganhar com a gente. Tem que ter esse cuidado. O filho deixa a gente bobo. De modo que a realidade, eu fico imaginando, imagina um camarada que sonhava em ter um filho com uma mulher, avançada em idade, não tinha Viagra, não tinha nenhum lancezinho para disfunção erétil. Um camarada com 100 anos vem a ser pai. A mulher dele, no momento ele deve ter começado a abandonar o momento de oração, o momento da leitura da Bíblia. Começou a se afastar de Deus, porque o coração dele começou a ser direcionado para Isaac. Meu Isaac, eis aqui de papai, eis aqui de papai. Começou aquela coisa ali, aquela adoração, porque tem pai que não ama o filho, tem pai que adora, idolatra o filho. Estou falando alguma mentira, igreja? Não. Tem pai que é adorador de filho, adorador de filho. Temos que ter esse cuidado. O pai não pode ter predileção, gostar mais do filho do que o outro. E também não pode ser adorador de filho. Tem muita gente no caminho que eu vejo que é adorador de filho. Você tem que ser pai, não adorador. O que você deve adorar é o Pai Celestial. Cuidado naquela idolatria, naquela adoração. Tem apego ao seu filho, mas não apego exacerbado, porque senão vira idolatria. De modo que eu imagino que em algum momento Abraão começou a se apegar tanto a Isaac, que Deus olhou para aquele homem e falou: tem tanta coisa na vida desse homem, eu tenho tanta coisa para manifestar na vida desse homem, que se ele continuar se apegando demasiadamente ao filho dele, em primeiro lugar, ele vai prejudicar a vida de si mesmo, vai prejudicar a vida do seu filho e vai prejudicar toda a sua descendência. E aí é a hora que Deus chama ao momento da aprovação. E aí é o momento do teste. E é justamente na hora da prova que a nossa fé é testada. É justamente na hora da prova que a nossa fé recebe o carimbo de aprovada ou de reprovada. É na hora da dor que você vai demonstrar para Deus o quanto você é fiel a Ele ou o quanto você é ingrato a Ele. É na hora da dor. É na hora da dificuldade, é na hora da enfermidade que Deus coloca a nossa fé à prova. E é nessa hora que a gente revela a Deus: Deus, eu vim nesse mundo sem nada, eu vim sem coisas e pessoas. Tudo quanto tivemos e alcançamos foi diante da conquista de Deus. Por isso o apóstolo Paulo poderia ter finalizado o texto de diversas maneiras. Ele diz: como nada tendo, embora possuindo tudo. Ele está querendo dizer: todas as minhas conquistas não se comparam à conquista maior de ter a salvação de Jesus Cristo, meu Deus, meu Senhor. Se
ter a presença dele na minha vida. A palavra de Deus em Lucas capítulo 18, versículo 18, eu vou fechar com essa ilustração, que é uma parábola, conta a história do jovem rico, conta a história que Jesus se depara com esse jovem mancebo, rico, bondoso, íntegro, reto, pagador das suas dívidas, homem honrado, de boa família, pessoa boa. E ele faz uma indagação a Jesus: o que farei para alcançar a vida eterna? O que farei para ser salvo? E ele diz: Senhor, eu tenho observado a tua lei, tenho guardado os teus mandamentos, tenho sido alguém muito reto, muito íntegro diante do Senhor. E ele vai mostrando o currículo dele, que de fato era um homem que não roubava, não matava, obedecia os mandamentos de Deus. Mas é onde Jesus responde para ele: você quer ter a salvação? Você quer me seguir? Então, vende a sua fortuna, o seu patrimônio, reparte com os pobres, vem e siga. É o jovem: Jesus, tudo que eu conquistei, tudo que eu alcancei, eu agora tenho que vender, partilhar com os pobres e te seguir. É a hora que ele diz: essa parte não dá para renunciar, isso não dá para abrir mão. Queridos, Jesus não estava preocupado, preste bem atenção nisso, com o ato da renúncia. Jesus estava preocupado com o sentimento de renúncia. Jesus não estava preocupado com o valor material da perda. Jesus estava interessado com o ganho de vida que ele receberia de Deus, uma herança espiritual incalculável, sem medida e sem preço. Mas aquele jovem, porque não conseguiu ter um ato de desapego, não conseguiu ter um ato de renúncia, se manteve preso às suas coisas, se manteve preso ao seu patrimônio, se manteve preso às suas conquistas, e não conseguiu ter um ato de renúncia, não conseguiu ter um ato verdadeiramente de desapego. Jesus faz esse convite nessa noite a cada um de nós. Quer ter tudo? Tem que se desapegar. Quer receber tudo de Deus? Tem que desapegar. Uma das frases que a Camila foi marcada lá no Encontro com Deus, ela falou isso no domingo, que a gente só vai ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo de nós. Deus não quer o meu dinheiro, Deus não quer o teu dinheiro, Deus não quer a tua casa, Deus não quer a minha casa, Deus não quer o nosso pertence, porque Deus quer o nosso coração, é a nossa vida. Porque Ele quer fazer da minha e da tua vida algo que nós, humanamente falando, não temos como dimensionar. E quando Jesus fez esse convite, e eu abri meu coração para Ele, Ele fez com que a minha vida valesse a pena ser vivida, e tem valido a pena viver até hoje. Mas eu precisei renunciar. Precisei me desapegar. Curva a sua cabeça. Feche os olhos, todos os olhos fechados. Curva a sua cabeça nessa hora. A renúncia que Jesus queria que aquele jovem fizesse era a renúncia ao apego. Porque o apego é o que nos escraviza, igreja. Existem maridos escravos de esposas, esposas escravos de maridos, mãe escravo de filho, filho escravo de pai, namorado escravo de namorada, noivo escravo de noivo, gente escravo de trabalho, gente escravo de dinheiro. Jesus queria que aquele jovem renunciasse a essa vida de apego, porque Jesus sabia o quanto o apego a coisas e pessoas nos escraviza.
Porque Jesus sabe que aquilo que nós estamos apegados é o que nos preocupa, é o que nos angustia, é o que nos torna muitas vezes infelizes, deprimidos e até mesmo egoístas. Porque está tão preocupado, tão apegado a essa coisa ou a essa pessoa que não permite que Deus estabeleça a cura, a restauração e renovo. Porque quando você se apegar a Deus, Deus se apegará a você. Quando Deus tiver tudo de você, você terá tudo de Deus na sua vida. É possível que algumas pessoas chegaram aqui com tantas coisas em apego que estão impedindo Deus de manifestar o poder e a graça dele. O que importa é o espírito de renúncia que você, ministrado pelo Senhor, está sendo nessa hora, para sair daqui vivendo esse espírito de renúncia. Você pode ter muitos bens, mas não ser apegado a eles. Desde que se conscientize que tudo passa, de que tudo nos chegou no momento da nossa vida como empréstimo. Porque chegará um dia em que teremos que deixar tudo que ganhamos, tudo que conquistamos aqui nessa terra. Porque ninguém de fato é proprietário de nada, a não ser da sua própria consciência, da sua decisão. A gente diz que a gente é proprietário da nossa casa. Eu tenho a casa própria. Ao dia que a gente parte, essa casa deixa de ser nossa. A partir do momento que a gente parte, o carro deixa de ser nosso. Vai ser do filho, vai ser do marido, vai ser de alguém, mas não vai ser mais seu. A conta bancária que é a sua. A partir do momento que a gente parte dessa vida, a conta bancária fica lá para quem de direito. Se não tiver filho, não tiver parente, fica por ver. Então não é nossa, na verdade. Foi nos emprestado, foi nos cedido. Mas a nossa consciência e a nossa decisão é nossa. É propriedade nossa. Ninguém pode usar a nossa consciência. Ninguém pode usar a tua decisão. É tua decisão, é tua consciência. Por isso é difícil renunciar. Deixa eu dar um exemplo de coisas que é difícil renunciar. É difícil renunciar para quem bebe um copo de cerveja. Até mesmo quem bebe sabe que é ruim, tem gosto ruim, mas é difícil renunciar. Tem que renunciar em nome de Jesus. Tem que renunciar. Porque isso te leva a mal. Isso não te edifica, isso não te abençoa. Isso não te prospera, ao contrário, só subtrai da tua vida, do teu bolso. Quer ver uma coisa? A gente tem que se desapegar ao cigarro. Uma coisa que escraviza. Você, em nome de Jesus, é mais forte do que esse cigarro. Em nome de Jesus, você é mais forte do que esse copo de cerveja. Você é mais forte do que a pressão dos teus amigos no trabalho. O amor de Deus sobre você é incondicional. O amor de Deus sobre ti é maior do que os seus problemas. Na realidade, o que nos ajuda a entender é um texto da palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. A palavra do nosso Deus, ela declara uma realidade. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Diante de Deus nós somos como barro, frágeis, limitados, carecemos do seu poder, do seu cuidado, da sua proteção, carecemos do seu zelo, carecemos do seu toque restaurador e curador. Somos barro. Há uma frase que diz: grandes homens têm pés de barro. Mas o texto que nós acabamos de ler diz que temos um tesouro dentro de um vaso de barro. Você chegou aqui como um vaso. Talvez você chegou aqui nessa noite um vaso todo marcado, um vaso todo sujo, um vaso todo quebrado. Mas só que você tem a oportunidade de deixar que um valor muito precioso seja depositado dentro desse barro. E um tesouro muito precioso é a presença de Jesus Cristo. Ele traz valor a qualquer vaso.
Ele traz preciosidade a qualquer vaso. E você torna-se um vaso precioso. Você torna-se um vaso de valor. Você torna-se um vaso muito raro diante do Senhor. Aí sabe o que acontece? Quando a dificuldade, o problema, a tristeza, a depressão chega para tentar quebrar o teu vaso, que é o vaso da tua vida, sabe o que acontece? A depressão, a dificuldade, o problema, a dor, a crise, quando bate no barro que é você, encontra dentro de você a presença de Jesus Cristo. E aí não tem como, não há como quebrar, arrebentar o vaso que tem a presença de Jesus. Porque é Ele quem modela o barro. E só Jesus tem poder de quebrar esse barro para trazer algo novo para a vida desse barro. Por isso, diante de muita coisa que você deve se apegar, se apegue à palavra do nosso Deus. Se apegue ao nosso Deus, para que você possa experimentar o maravilhoso paradoxo da fé, que eu posso não ter nada grandioso de material, eu posso não ter muita gente na minha casa, eu posso não ter uma parentela muito grande, mas eu tenho a presença de Deus na minha vida que faz toda a diferença. Porque não adianta você ter coisas e pessoas e não ter a presença de Deus. Se você está aqui nessa noite, chegou aqui não possuindo nada e quer possuir tudo, ou chegou aqui nessa noite pensando em ter possuído muita coisa, mas hoje você vê que na verdade você não possuiu nada, você pode sair daqui tendo tudo, tendo a ação de Deus, o milagre de Deus, a restauração de Deus, a cura, a libertação de Deus. Mas a música que a gente ouve ao fundo diz que tem que ter coragem para dizer: Deus, eu quero ter tudo do Senhor, mas eu quero também dizer: Deus pode ter tudo de mim. Se você quer viver essa experiência, enquanto toda a igreja ora por você, onde quer que você esteja, apenas levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Você vai estar dizendo: Deus, eu quero ter tudo do Senhor, e o Senhor nessa noite pode ter tudo de mim, Senhor. E você vai viver a manifestação do poder de Deus na sua vida. Erga a sua mão, toda a igreja está de olhos fechados. Você veio aqui para Deus marcar a sua vida. Você veio aqui nessa noite para Deus mudar a tua história. História de vida começa a ser mudada hoje. É noite de renúncia. Se não fosse para renunciar, você não estaria em conflito como você está. Se fosse fácil para abandonar, certamente você não estaria vivendo essa crise, com a vontade de levantar a mão, mas sabendo que é algo que puxa a tua mão para baixo. Deus abençoe em nome de Jesus. Já começou já o entendimento. Esse entendimento vai chegar no teu coração. Você sabe daquilo que você precisa desapegar. Você sabe qual é o nome da pessoa que você tem que entregar diante de Deus e descansar. Você sabe qual é o nome da circunstância que você precisa entregar hoje diante do Senhor. Deus abençoe. Mais uma pessoa está sendo desapegada aqui. Deus abençoe. Mais um está sendo libertado. Mais um, Deus abençoe. Mais um está sendo liberto. Mundo espiritual nessa noite. Deus abençoe em nome de Jesus. Está vendo libertação desse apego. Está caindo por terra o apego a coisas e pessoas nessa noite. E aí você vai permitir que Deus assim te liberte. Você vai sair daqui leve. Porque o teu problema, porque a tua circunstância, a partir dessa noite está sendo entregue diante do Senhor. Porque acima de você, meu irmão e minha irmã, Deus tem poder de sobra para cuidar dessa tua circunstância. Deus tem poder de sobra para cuidar da tua família. Deus tem poder de sobra para cuidar do teu marido. Confie em Deus. Vai ter momento que a crise vai bater, a pessoa vai te procurar, a reclamação vai chegar, mas você vai dizer: eu já entreguei o meu Isaac diante do Senhor. Quero convidar somente quem levantou a mão, ficar de pé. O Espírito Santo deve estar pedindo para você usar. Se você levantou a mão, fique de pé. Quero ficar de pé, você está dizendo: Deus, eu quero entregar meu Isaac diante do Senhor. Vem entregar Isaac.
Hoje Deus coloca no teu coração, é noite de entregar Isaac. Para Abraão doeu, Abraão chorou, Abraão se quebrou e se quebrantou, mas Abraão entregou Isaac. É noite de entregar Isaac diante do Senhor. Deus chama esse entendimento nesse lugar. Fica de pé e entrega o teu Isaac. Fique em pé. Você sabe qual é o nome do teu Isaac. Fica de pé e entrega o teu Isaac diante do Senhor. Vidas aqui já ficaram. Levanta de onde você está em nome de Jesus. Entrega. Qual é o nome do teu Isaac? Qual é o nome daquilo que te escraviza? Qual é o nome daquilo que verdadeiramente te deixou atado, apegado? É o cigarro? Fica de pé, você vai ser liberto nessa noite em nome de Jesus. Entrega teu Isaac. Deixa que Deus age. O problema é a bebedice, a bebedeira, é a cerveja, a ingrata da cerveja. Fica de pé porque Jesus vai te libertar nessa noite. Mas você tem que renunciar. Você sabe que isso não te faz bem. Grita, bate no teu peito e diga: eu quero, ajuda-me Deus, porque eu vou entregar. Eu vou apresentar o meu Isaac nessa noite. Vença, renúncia, lute aí onde você está, mas fica de pé e entrega o teu Isaac. Não volte para casa escravizado. Não volte para casa atado. Porque hoje é a noite de libertação. Hoje Deus quer te libertar dessa escravidão. Porque a vida que Deus tem para você é muito além daquilo que você possa pedir, pensar e imaginar. Esse convite não é para você ser religioso. Esse convite é para você ser liberto. Deus abençoe em nome de Jesus. Tem mais gente aqui nessa noite que está preso, está com dificuldade. Preste atenção no que essa música diz. Só quem tiver coragem tem que ter coragem. Teve coragem para carregar esse Isaac. Teve coragem para manter esse Isaac. Tem que ter coragem para dizer: Isaac, tu não és meu. Tu não és meu. Entrega teu Isaac diante do Senhor. Fique de pé. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Você sabe que é com você essa palavra. Você sabe que é contigo que Deus quer tratar. Você sabe que é com você que Deus quer libertar. Se desvencilhe. Faça como esses outros fizeram. Fique de pé. Você vai viver a libertação do Senhor. Fique de pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entregue esse Isaac. Você sabe que é com você. Porque o Espírito Santo está tocando no teu coração. Quero fazer o último convite. Se você que está ouvindo essa palavra sente que nada muda, nada toca no teu coração, permaneça sentado. Mas se você está sentindo incômodo, está sentindo um aperto no coração, saiba que essa palavra é com você. Por isso fique de pé nessa hora. Deus quer tratar você. Deus quer mudar você. Deus quer estabelecer uma nova vida em você. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Pai querido, nessa hora, Senhor, vidas estão sendo libertas, ó Deus, porque estão renunciando aquilo que os prendia, Senhor. Seja o que for, ó Deus, que prendia esses filhos, essas filhas, ó Deus. Nessa hora, na autoridade do nome de Jesus, ó Deus, eu profetizo a libertação do grilhão, da escravidão tal qual teus filhos estavam pegados. Porque vidas que ficaram de pé estavam aprisionadas a um sentimento, aprisionadas ao medo, aprisionadas a coisas e aprisionadas a pessoas. Mas nessa noite entenderam a necessidade de apresentar-se diante do Senhor. Por isso, Senhor, nessa hora, sela com a libertação sobre a vida dos teus filhos, onde a partir de agora, cada Isaac foi apresentado diante do Senhor. E o Senhor, assim como foi fiel com Abraão, o Senhor será fiel com teu filho e será fiel com a sua filha.
porque diante do Senhor renunciaram, porque diante do Senhor desapegaram, porque diante do Senhor entregaram a vida do seu Isaac. Porque o Senhor, diante da atitude de renúncia de Abraão, fez de Abraão pai da fé, fez de Abraão um homem abençoado, e toda a sua descendência foi abençoada. Teus filhos que renunciaram, teus filhos que nessa noite foram libertos do apego, serão abençoados. A sua família será abençoada, a sua descendência será abençoada, porque entenderam que o Senhor és um Deus poderoso, és um Deus que cuida, és um Deus que zela, és um Deus que é fiel. Por isso oramos, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus? Igreja, só aviso, um aviso bem importante. Amanhã é que dia? Sexta-feira, feriado. Dia acompanhe na sua versão, de modo que a minha versão é um pouco diferente, mas, no entanto, acompanhe com atenção a sua versão e certamente você entenderá a realidade da versão que eu estarei lendo, pois a versão que eu estarei lendo é uma versão que facilita muito a ligação com os tópicos da mensagem que, a partir de então, será ministrada aqui nessa noite. A palavra do nosso Deus diz assim: ao contrário, em tudo recomendamos-nos, como ministro de Deus, por grande perseverança nas tribulações, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nas desordens, nas fadigas, nas vigílias, nos jejuns, pela pureza, pela ciência, pela paciência, pela bondade, pelo Espírito Santo, pelo amor sem fingimento, ou em outra versão, pelo amor sem hipocrisia, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelas armas ofensivas e defensivas da justiça, na glória e no desprezo, na boa e na má fama, tidos como impostores e não obstantes, ou, contudo, verídicos, verdadeiros, como desconhecidos, contudo, conhecidos, como mortos, contudo, eis que vivemos, como punidos, contudo, livres da morte, como tristes, contudo, sempre alegres, como pobres, contudo, enriquecendo a muitos, como nada tendo, embora tudo possuamos. Diga, como nada tendo, embora tudo possuímos. Pai querido, fala conosco, Deus, à luz da Tua palavra, Senhor. Tua palavra, ela fecha, Deus, um ciclo de 7 quintas-feiras de oração, de súplica e de entendimento à luz da Tua palavra, Senhor. E de modo, Deus, que no fechamento, ó Deus, desse 7º passo de fé, onde muitos dos Teus filhos cumpriram com sacrifício, com dedicação, com empenho e com compromisso à realidade firmada contigo, hão de receber a bênção pelo qual apresentaram diante do Senhor ao longo dessas 7 quintas-feiras. Pai, aqueles que estão ainda caminhando na 3ª, no 4º passo de fé, no 5º, dê a eles a continuidade à luz da Tua palavra, dê a eles sentimento de perseverança, de que, ó Deus, continuarão se comprometendo contigo até o encerramento desse ciclo de 7 quintas-feiras para cada um que assim firmou contigo. Seja os que firmaram desde o primeiro passo de fé desse ciclo, ou aqueles que acabaram firmando no decorrer da caminhada. A cada um,
para quem está começando hoje, para quem iniciou na semana passada, para quem está fechando hoje a sua caminhada a passos de fé. A cada um conceda ao Senhor da tua graça, da tua misericórdia, do teu entendimento, da tua fidelidade e das bênçãos que o Senhor certamente reservou para cada um deles. Ouve, ó Deus, a nossa oração e fala conosco à luz da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar? Nós vamos ver uma realidade aqui agora acerca desse último tema desse ciclo Passos de Fé. Do nada, tendo, contudo, possuindo tudo, embora possuindo tudo. Nada tendo, mas possuindo tudo. Que paradoxo é esse? Esse é o paradoxo da fé. Esse é o paradoxo da fé. Mas para facilitar o teu entendimento do que significa do nada tendo para possuir tudo, você vai ver que não é só o paradoxo da fé que apresenta essa realidade. É um paradoxo popular. O paradoxo são ideias que se contradizem, ideias que se conflitam. Quer ver um exemplo? Pessoas que moram em lugares carentes. Quando passa a reportagem, quando passa o censo do IBGE, ou quando alguém parente vai visitar, a pessoa que mora num lugar muito carente, a primeira coisa que ela diz é assim: eu não tenho nada, você está vendo? Eu não tenho nada. Não tem nada dentro de casa, não tem geladeira, não tem fogão, não tem jogo de sofá, não tem comida, não tem nada. Muitas vezes, quando vai uma reportagem num local carente, as pessoas dizem: nós estamos passando dificuldade, estamos passando necessidade, a gente não tem nada, moço, a gente não tem nada, meu senhor. Mas aí nós sabemos de uma realidade: bate uma enchente, passou a enchente naquele lugar, aí a reportagem vai lá, o que as pessoas dizem? Moço, eu perdi tudo, moço. Mas como é que pode alguém perder tudo se há pouco dizia que não tinha nada? A realidade da enchente mostra esse paradoxo popular brasileiro. Antes da enchente eu não tenho nada, depois da enchente eu perdi tudo. Como pode alguém perder aquilo que não se tem? Então, o senso popular também tem os seus paradoxos, né? Uma realidade: o fogo bateu lá, o camarada antes não tinha nada. Bateu o fogo lá, consumiu, perdi LCD de 42 polegadas, perdi jogo de sofá, com retrátil, né? Aquele que estica e volta, né? Aquele lance todo, perdeu tudo. Essa é a realidade, é o paradoxo popular brasileiro. Mas essa realidade bíblica aqui, ela aponta para um paradoxo da fé, para um paradoxo da vida espiritual que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender. Quando um servo de Deus passa por uma provação, algumas pessoas olham e falam assim: como é que pode? Quem não me serve a Deus, quem não serve a Deus está passando por aquela crise, por aquela dificuldade. E alguns começam a querer colocar em xeque a minha e a tua fé, porque nós estamos passando por um momento de luta. Mas esse mesmo que começa a colocar, é meu vizinho, é meu parente, é teu vizinho, é teu parente, é teu colega de trabalho, que começa a querer colocar em xeque a minha e a tua fé, quando a gente passa pela prova, sem reclamar, sem murmurar, a gente se mantém confiante que o Deus da noite de choro é o mesmo Deus da manhã de alegria, a gente continua descansando no Senhor. Aí esse que tentou balançar a nossa fé com aquela colocação: onde está o teu Deus agora nesse teu momento difícil? Vai ser aquele que depois de você ter passado por tudo quanto você passou, ele vai olhar para você e vai dizer o seguinte: meu irmão, minha irmã, meu parente, meu amigo, como é que pode você ter passado por tudo aquilo e ainda ter conseguido se manter de pé? Amém. Tem pessoas aqui que certamente já viveram essa experiência. Já passaram por tanta coisa na vida que as pessoas não falaram mais. Onde está o Deus desse homem? Onde está o Deus dessa mulher? Mas que já falaram para ele: rapaz, eu não sei como pode você ter passado por tanta dificuldade e ainda se manter de pé. Aí é a hora que você responde: mas eu tenho um Deus que é poderoso. Eu sei em quem eu tenho crido, que na hora certa ele vem e me socorre. Amém. É hora da gente contra-atacar com aqueles que muitas vezes tentaram desestabilizar e quebrar a nossa fé, fazer morrer a nossa fé. E a realidade que o apóstolo Paulo, que ele traz à igreja de Corinto, uma igreja que estava sendo muito atingida por falsos apóstolos, falsos pastores, falsos líderes,
Homens e mulheres de religiões pagãs estavam invadindo a igreja de Corinto para semear na vida da igreja vãs doutrinas, falsas doutrinas. O apóstolo Paulo está tendo um trabalho dobrado ali de pregar a palavra genuína. Uma palavra que hoje a gente vê com muita raridade por essas igrejas afora, porque tudo hoje é teologia da prosperidade, tudo hoje é que você tem que ser vitorioso, só vitória, como se para nós não viesse um dia de derrota, um dia de dificuldade. Você já aprendeu aqui que a vida cristã não é isenção de problemas. A vida cristã não é vitória todo dia, mas a vida cristã nos ensina que mesmo diante da dor, mesmo diante da dificuldade, mesmo quando a gente passa por um momento de derrota, aquilo para nós não é o fim da linha, porque é o momento da derrota, da dificuldade, da enfermidade, da crise, é que Deus vem e fortalece, aperfeiçoa a nossa fé para que a gente possa galgar lugares maiores ainda. E é isso que o ímpio não entende da nossa conduta e da nossa postura. Porque as pessoas lá fora acham que problema é questão de dinheiro, outros acham que problema é questão de estado de saúde, outras pessoas acham que problema é questão de companhias, quando na verdade o problema não é questão de cultura, não é questão de dinheiro, o problema é questão de posturas, como a gente vai enfrentar o problema que está instaurado na nossa vida e na nossa casa. Porque nesse período todo que eu tenho visitado o nosso diácono ali no CTI, passando por momentos difíceis, nosso irmão não tem mais lugar no braço, no peito que não tenha sido furado. Todo o seu corpo está lá furado. E não tem um dia que eu vou lá visitar, ele está sempre com aquele olhar de alegria, de felicidade, de encontrar o pastor dele lá, de ler a Bíblia com ele, de orar com ele. E quantos que tiveram só uma unhazinha encravada já é motivo para amaldiçoar a família e amaldiçoar a Deus, ficar de mão encravada? De modo que o apóstolo Paulo, com essas colocações, desde o versículo 4 em diante, ele está mostrando que a realidade da vida com Deus nem sempre nos levará a dias de sol, mas que a presença de Deus na nossa vida nos ajudará a enfrentarmos dias chuvosos, dias frios, dias maus, com a mesma perseverança e com a mesma fé. E aí o apóstolo Paulo ele vai contar para aquela igreja da sua experiência, ele vai dizer o seguinte: ao contrário de tudo quanto vocês têm visto por aí, ao contrário de muita coisa que vocês têm ouvido por aí, eu, ministro do Evangelho, vos digo que através de perseverança nas tribulações, através das realidades de necessidade, das angústias, dos açoites, das prisões, das desordens, das fadigas, ainda me mantive em oração, ainda me mantive em jejum, ainda me mantive perseverante na presença de Deus, mesmo tendo enfrentado tanta luta. E aí ele continua: mas por que eu me mantive assim? Para manter a pureza, para manter a ciência, para manter a paciência, para manter a bondade, para manter a ação do Espírito Santo, para manter um amor sem fingimento, para manter a palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelas armas ofensivas e defensivas da justiça, na glória e no desprezo, na saúde, na enfermidade, na alegria e na tristeza. O apóstolo Paulo se manteve em obediência ao nome do Senhor. Se manteve em confiança de que Deus, de fato, o ajudaria a verdadeiramente passar por cada uma dessas situações difíceis, sem perder a fé. Existem pessoas que começam a passar por um momento de declínio muito grande na vida. Mas o maior declínio não é quando perdem a posição profissional. Não é quando perdem um familiar. Não é quando perdem amigos. Não é quando perdem a saúde. É quando perdem a fé. A maior perda que um ser humano pode enfrentar na vida é a perda da fé. É a perda da esperança. Porque a realidade do reino de Deus, que está à nossa volta, acima de nossas cabeças, ele é constituído por princípios. E diante de muitos princípios que movem o reino de Deus, a cultura desse reino é o amor. A forma de desenvolvimento desse reino é a esperança. E a moeda que circula nesse reino não é o dinheiro, é a fé.
São princípios do reino de Deus, estabelecidos no meio de nós. De modo que o apóstolo Paulo ele havia conseguido entender a realidade de que, diante de princípios de Deus estabelecidos na sua vida, ele conseguiu entender dois princípios que eu desejo ardentemente que você consiga entender e absorver na sua vida. O apóstolo Paulo, para entender que de fato nada ele possuía, que ele não tinha nada, mas que ao mesmo tempo ele possuía tudo, é porque ele estava dizendo a realidade material, a realidade da saúde, a realidade da família, a realidade de qualquer outra conquista, nada se compara se ele não tivesse a presença do Deus vivo dentro dele. Por que ele está dizendo isso? Porque não adiantava nada ele ter riquezas, ter bens, patrimônios e não ter, de fato, a salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele vai demonstrar a seguinte realidade: nós precisamos, nesse tempo presente, aprendermos a lidar com dois princípios: o princípio da renúncia e o princípio do desapego. Porque alguém que diz que enfrentou desordem, cansaço, dor, prisão, açoite, tortura, isolamento, decepção, frustração e que se manteve de pé, só alguém que adquire a capacidade de ser alguém, que renuncia o que precisa ser renunciado e que se desapega daquilo que precisa de fato ser desapegado. Nós vemos uma sociedade que não quer abrir mão, uma sociedade que não gosta de renunciar, de uma sociedade muito apegada. E o apóstolo Paulo ele nos ensina acerca da renúncia e do desapego. Não existe algo mais louvável na vida diante de Deus do que renúncia e desapego. Mas o que a gente mais vê são pessoas apegadas a coisas e pessoas. Pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas que se mantêm apegadas a coisas e pessoas. E enquanto nós nos mantermos apegados a coisas e apegados a pessoas, nós não conseguiremos viver o princípio de renúncia e de desapego que Deus deseja que tenhamos. Deus não está querendo dizer que você tem que abandonar a tua casa, a tua família, que Deus não está querendo dizer que você tem que abandonar o teu patrimônio, não. Mas Deus está querendo dizer que onde estiver o teu coração, ali vai estar o teu tesouro. E se o teu coração estiver no teu dinheiro, ali vai estar o teu tesouro, ali vai estar o teu apego maior. E existem pessoas que não têm problema de apego com o dinheiro não, mas existem pessoas que têm apego com a família. O camarada sabe da importância da palavra, sabe da importância do culto, mas se o filho diz que não quer ir à igreja, ele é tão apegado com o filho que ele também deixa de ir para a igreja, só que o filho não quer ir também. Tem gente que é tão apegada com a esposa ou com o marido que não consegue entender a necessidade de buscar a Deus, porque a salvação é individual. Se ele ou ela não quiser, eu preciso garantir a minha salvação diante de Deus. Porque a partir do momento que eu garanto a minha salvação, Deus vai me dar estratégia, ferramenta, visão e sabedoria, para que a palavra dele se cumpra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Mas só consegue viver isso quem se desapega, gente. A gente está vendo uma sociedade muito apego a coisas e pessoas. A palavra de Deus em Mateus 6,33 é uma realidade, é um convite à renúncia e desapego. Mas buscar ao Senhor em primeiro lugar. E o que ele diz? Tudo quanto você precisa, você vai ser desamparado. Amém ou não amém? Não amém. A palavra de Deus diz, buscar ao Senhor em primeiro lugar, com prioridade. E tudo quanto você precisa. Precisa de família, precisa de sustento, precisa de provisão, precisa de saúde, precisa de companhia de amigos, precisa de porta de emprego aberta. O Senhor vai suprir a tua necessidade. Mas ele diz, em primeiro lugar, busca o Senhor. Busca o Senhor. Tem gente que vem na igreja e está lá, meu Deus, será que meu filho já chegou em casa? Será que ele já pagou, se desapega do teu filho, irmão? Tem gente que vem na igreja, ai meu Deus, será que o marido já comeu? Será que ele não comeu? Será que ele já tomou banho? Será que ele já botou a comida no cachorro? Se desapega. Tem gente que está aqui no culto, mas a cabeça está em casa, a cabeça está no trabalho, e aí não tem como Deus ministrar o teu coração. Queridos, há situações assim que às vezes no dia a dia da igreja, eu ouço o compartilhar da membresia, que eu falo assim, não é possível, Deus. Aquele irmão, aquela irmã, estava naquele dia que a palavra foi liberada, e a palavra liberada naquela quinta, naquele domingo de manhã, naquele domingo à noite, é a
resposta para esse problema que essa pessoa está vindo me perguntar hoje no gabinete. O que significa? Que se aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, tivesse aplicado a orientação bíblica, a mensagem de Deus deliberada através do anjo dele aqui nesse lugar, certamente aquele problema já estaria resolvido, não precisava nem chegar ao gabinete pastoral. Mas por que muita coisa chega? Porque enquanto a palavra está sendo trabalhada, ministrada, semeada, tem muita gente que está olhando para mim, mas está com a cabeça voando. Porque está pegado. Aí o que o pastor tem que fazer lá no gabinete? Eu vou ter que pregar a mensagem pela segunda, a terceira, a quarta vez para ver se você entende. Mas por quê? Não é porque você não está ouvindo, é porque você está apegado com quem não deveria. Porque se você estivesse ligadão com Deus, ligadão com Deus da palavra, com a palavra desse Deus, isso não seria problema. A mensagem teria invadido o teu coração, a mensagem sairia do verbo, viraria rema, viva, eficaz, penetrante, mais cortante do que uma espada de dois gumes, que penetra no mais profundo do nosso íntimo, que divide até a nossa junta e medula. Porque junta e medula são as principais áreas de comunicação do nosso ser, do nosso corpo. Você sofre um corte muito profundo de um tendão, esse tendão não se regenera. O que acontece? Aquela pessoa vai ter dificuldade no movimento, perdeu um tendão, cortou aqui, não vai se regenerar, não vai adiantar costurar, perdeu. Então vai ter comunicação deficiente. Então por que essa palavra é importante você receber no teu coração? Porque ela verdadeiramente tem a capacidade de penetrar aonde em algum momento da sua vida a junta, a medula, recebeu um corte por uma adversidade, recebeu uma divisão por causa de algum problema, e é onde a palavra de Deus vai ligar a comunicação dentro de você. Aí a palavra é liberada, você entendeu, absorveu, isso aqui que Deus está querendo dizer para mim. É isso aqui que a palavra de Deus está me impulsionando a fazer e a agir. Porque essa palavra penetra no nosso íntimo, penetra no nosso ser. Ela tem essa capacidade de trazer ligação do mundo espiritual para essa realidade do plano físico. Anoto aqui, a gente está vivendo o tempo todo, se apegando a coisas, se apegando a pessoas, se apegando a lugares, como se essas coisas, essas pessoas, esses lugares estivessem sempre à nossa disposição. A gente precisa começar a entender que tem situações na nossa vida que nem sempre estarão à nossa disposição. É preciso saber que quando a gente fica tão apegado a coisas e pessoas, um dia nós não estaremos mais na companhia dessas coisas e dessas pessoas. E do que nos adianta verdadeiramente sermos desesperadamente apegados a coisas e pessoas, a não ser a presença de Deus, e Ele nos ensinará a dose certa de sermos aliançados e anelados a coisas e pessoas. Mas se a gente não se apega em primeiro lugar a Deus, a gente se anela e a gente se aliança e se apega demasiadamente, desesperadamente a coisas e pessoas. A palavra não está dizendo que não é para você ter amor pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua família. Mas essa palavra está dizendo que você precisa verdadeiramente, em primeiro lugar, se apegar a Deus. E ao se apegar a Deus, Deus vai te dar orientação, sabedoria e estratégia para você se apegar, para você se aliançar, para você estar anelado na dinâmica devida, na demanda proporcional à realidade do seu parente e à realidade do seu trabalho, à realidade do dinheiro do teu bolso, à realidade de qualquer coisa que te cerca. Porque não adianta você chegar diante de Deus e falar mais do teu marido para Deus do que falar de você para Deus. Não adianta você falar mais do teu filho e da tua filha para Deus do que você falar mais da tua necessidade diante de Deus. Muitas vezes a gente acha que é o marido que precisa de Deus, é o filho que precisa de Deus, é a filha que precisa de Deus, é o vizinho que precisa de Deus, quando muitas vezes somos nós que mais precisamos de Deus, e muitas vezes nós achamos que é aqueles que estão à nossa volta. Mas por que a gente não consegue entender isso? Porque a gente está apegado.
Porque não há quem esteja tão apegado com Deus que não consiga administrar bem as circunstâncias que estão à sua volta. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando para mim. É isso que ele está ensinando para ti. Que se você se apegar em primeiro lugar diante de Deus, você vai passar por dificuldades, vai passar por provações, você não vai ter nada, mas você tem a presença do Deus vivo, que é tudo. Porque sem Ele qualquer conquista é nada. Porque se ter dinheiro fosse ter tudo, rico não se suicidava. Se ter um casamento sólido era resultado de um casal endinheirado, um casal bem afeiçoado, um casal de boa posição social, fosse resultado de qualidade de vida, a gente não teria divórcio no meio dos ricos. Mas por que esse rico se suicida? Se esposa de rico fica deprimida? Por que empresário dá um tiro na cabeça, se joga da ponte de Niterói, dá um ponto final na vida? Porque o dinheiro não é a coisa mais importante da vida. Porque ter uma família bonita não é a coisa mais importante da vida. Porque ter muitos amigos não é a coisa mais importante da vida. Mas a coisa mais importante da vida é ter a presença do Deus vivo. Porque não adianta nada conquistar coisas e pessoas e não conquistar o bem maior da nossa vida, que é a presença do nosso Deus. Amém. Essa é a lição que o apóstolo Paulo nos ensina. Você pode ter chegado aqui hoje com carro, com dinheiro, com família, com casamento, mas se você não tem a presença de Deus, eu preciso te dizer, você está do outro lado do paradoxo. Eu tenho tudo, tenho carro, tenho família, tenho dinheiro, tenho uma vida estabilizada, mas se você não tem a presença de Deus, você está do outro lado do paradoxo. Eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu não possuo nada. Aí a gente precisa entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo, do nada temos para possuir tudo. Paradoxo humano. Eu tenho tudo, mas não possuo nada. Por que a gente não possui nada? Jó diz, do pó, nu do pó eu vim, nu para o pó voltarei. Ele está nos ensinando que de mãos vazias a gente veio para esse mundo e é da mesma forma que a gente voltará. Pastor Gilson do Carmo, muito desejoso de trazê-lo ainda nesse ano, tive dificuldade de fazer contato ainda com ele, mas lembro de uma ilustração que ele contou, muito engraçado, já é um senhor de idade, já foi muito foi dirigente, coordenador do Oeste Carioca, pastor da Memorial ali em Santa Cruz, e ele falou assim, que nós nascemos igual passarinho, peladinho, nuzinho, sem nada. Assim que a gente chegou nesse mundo. A gente chegou aqui não possuindo nada, não tendo nada. Não tendo nada. Toda a roupinha que a gente recebeu foi porque papai e mamãe nos deu. A comidinha, papai e mamãe, nos primeiros meses, a amamentação. Então a gente veio de mãos vazias, e é de mãos vazias que a gente vai voltar para esse mundo. Você acha que você vai levar para o céu carro, casa, dinheiro, emprego? Não leva nada disso. Não leva nada. Então, isso que o apóstolo Paulo está ensinando, gente. Eu cheguei nesse mundo sem ter nada. E aquilo que eu vim a possuir, aquilo que eu vim conquistar, não era meu. Porque se Deus não tivesse me dado, eu não teria. Então, vira para quem está ao teu lado e diga: sua família, seus pertences, o seu emprego, os seus filhos, a roupa do seu corpo, foi Deus que te deu. Nada que a gente tenha, gente, tenha sido algo meramente humano, conquista humana. Porque se Deus não tivesse renovado sobre a minha e a tua vida o fôlego, o ar para respirar hoje de manhã, a gente não estaria aqui. Se tivesse dado alguma complicação lá na hora do parto e a equipe médica não conseguisse reverter o quadro, teria ido a óbito de Dieguinho, não estaria aqui. Então, quer dizer, pela graça de Deus, vim ao mundo, fui concebido pelo útero materno de minha mãe, vim a esse mundo e Deus veio me dando condições de continuar a viver nesse mundo até aqui. Então, tudo que eu tenho, eu devo a Ele. Agora, a gente acha que tudo que a gente tem deve ao emprego. Tudo que a gente tem, a gente deve ao amigo. Tudo que a gente tem, alguns pensam, né, deve ao dinheiro. Quem conhece bastante tempo aí da história de Bangu, levante a mão. A história de comerciante de Bangu. Quem conhece alguma coisa de Bangu? Alguém sabe onde fica Bangu? Onde o pastor mora. Havia uma loja ali onde hoje é o Casa e Vídeo. A primeira grande loja ao chegar ali em Bangu é Casa e Vídeo. Logo depois
é o shopping do Bangu, ok? Deu para situar? Então está ali pela Rua Francisco Real, né? E aí se depara com Casa e Vive e desse lado a Igreja Universal, comprou aquele lado ali. Há décadas atrás, mais de 2 décadas atrás, onde é a Universal e onde é a Casa e Vive, era um antigo estabelecimento comercial chamado de Look Mark. Lembra, Marcelo? Lembra? Look Mark. Eu era bem pequeno, mas eu lembro que era um ponto comercial muito grande. Meu pai era muito amigo do dono da Look Mark. Ele gostava muito de futebol, meu pai era jogador, então meu pai ia para o futebol, esse dono da Look Mark bancava lá o churrascão, aquela coisa toda. E o dono da Look Mark era um homem muito endinheirado, português, muito endinheirado. E ele falava inúmeras vezes, quando alguém ia entregar um folheto evangelístico para ele, aí ele falava assim: o meu Deus é o meu bolso. O dono da Look Mark dizia isso: o meu Deus é o meu bolso, é o meu dinheiro. Esse aqui que me manda. Logo, na verdade, ele está querendo dizer: eu sou escravo do dinheiro. Eu sou servo do dinheiro. Para resumir a história, porque a gente já vai concluir essa palavra. Não lembro mais o nome dele. Dono da Look Mark, não existe mais, há décadas não existe mais. Muito antes de morrer, viveu os seus últimos dias de vida cheio de dívida, cheio de enfermidade, faleceu falido, duro, sem vida. Onde estiver o teu coração, ali estará o seu tesouro. Querido, gente, muita coisa que eu confabulo com Deus, para que Deus assim me permita confabular, pensar, especular na realidade daquilo que Deus estava requerendo de Abraão e Isaac, né? De Abraão, de mais Abraão que de Isaac. Muita coisa que já passou pela minha cabeça com a permissão de Deus, me permitir pensar, imaginar. Deus, o que o Senhor pediu a Abraão para ir a um determinado lugar para sacrificar a vida do seu próprio filho? Deus, o Senhor Deus de amor, como é que o Senhor pede isso a Abraão? Muita coisa passou pela minha cabeça. Já ouvi muita pregação, já ouvi muita coisa boa, já ouvi muita besteira em relação a isso. Mas diante das minhas elucubrações, né, meus pensamentos, minhas ideias, o que vem a mim é que, muito possivelmente, essa especulação da minha diante de Deus, é que há um determinado momento que Abraão vira pai com 100 anos. Quem é pai aqui? Levante a mão. É bom demais, né? O filho deixa a gente bobo. Deixa a gente, fala a verdade. Se tu está ao lado de alguém que é pai, tu já foi muitas vezes bobo e não sabe. Ou pensa que não sabe, né? A gente fica bobo, né, com o filho, né, gente? Muitas vezes eu falo, gente, como o filho manipula a gente, né? Como o filho, né, muitas vezes sabe como manipular. A gente tem que ter esse cuidado. Eu falo muito isso com a Camila. Tem que ter um cuidado muito grande. O filho sabe manipular. Desde pequeno ele já consegue a capacidade, com drama, de barganhar com a gente. Tem que ter esse cuidado. O filho deixa a gente bobo. De modo que a realidade, eu fico imaginando, imagina um camarada que sonhava em ter um filho com uma mulher, avançada em idade, não tinha Viagra, não tinha nenhum lancezinho para disfunção erétil. Um camarada com 100 anos vem a ser pai. A mulher dele, 90 anos, deve ter começado a abandonar o momento de oração, morrendo da leitura da Bíblia. Começou a se afastar de Deus, porque o coração dele começou a ser direcionado para Isaac. Meio Isaac de papai, nem fez aqui de papai. Começou aquela coisa ali, aquela adoração, porque tem pai que não ama o filho, tem pai que adora, idolatra o filho. Estou falando alguma mentira, igreja? Não. Tem pai que é adorador de filho, adorador de filho. Temos que ter esse lado, esse cuidado. O pai não pode ter predileção, gosta mais do filho do que o outro. E também não pode ser adorador de filho. Tem muita gente no caminho que eu vejo que é adorador de filho. Você tem que ser pai, não adorador. O que você deve adorar é o Pai Celestial. Cuidado naquela idolatria, naquela adoração. Tem apego ao seu filho, mas não apego exacerbado. Porque senão vira idolatria. De modo que eu imagino que em algum momento Abraão começou a se apegar tanto
tanto a Isaac, que Deus olhou para aquele homem e falou: tem tanta coisa na vida desse homem, eu tenho tanta coisa para manifestar na vida desse homem, que se ele continuar se apegando demasiadamente ao filho dele, em primeiro lugar, ele vai prejudicar a vida de si mesmo, vai prejudicar a vida do seu filho e vai prejudicar toda a sua descendência. E aí é a hora que Deus chama ao momento da aprovação. E aí é o momento do teste. E é justamente na hora da prova que a nossa fé é testada. É justamente na hora da prova que a nossa fé recebe o carimbo de aprovada ou de reprovada. É na hora da dor que você vai demonstrar para Deus o quanto você é fiel a Ele ou o quanto você é ingrato a Ele. É na hora da dor, é na hora da dificuldade, é na hora da enfermidade que Deus coloca a nossa fé à prova. E é nessa hora que a gente revela a Deus: Deus, eu vim nesse mundo sem nada, eu vim sem coisas e pessoas. Tudo quanto tivemos e alcançamos foi diante da conquista de Deus. Por isso o apóstolo Paulo poderia ter finalizado o texto de diversas maneiras. Ele diz: como nada tendo, embora possuindo tudo. Ele está querendo dizer: todas as minhas conquistas não se comparam à conquista maior de ter a salvação de Jesus Cristo, meu Deus, meu Senhor. De ter a presença dele na minha vida. A palavra de Deus em Lucas capítulo 18, versículo 18, eu vou fechar com essa ilustração, que é uma parábola, conta a história do jovem rico, conta a história que Jesus se depara com esse jovem mancebo, rico, bondoso, íntegro, reto, pagador das suas dívidas, homem honrado, de boa família, pessoa boa. E ele faz uma indagação a Jesus: o que farei para alcançar a vida eterna? O que farei para ser salvo? E ele diz: Senhor, eu tenho observado a tua lei, tenho guardado os teus mandamentos, tenho sido alguém muito reto, muito íntegro diante do Senhor. E ele vai mostrando o currículo dele, que de fato era um homem que não roubava, não matava, obedecia os mandamentos de Deus. Mas é onde Jesus responde para ele: você quer ter a salvação? Você quer me seguir? Então, vende a sua fortuna, o seu patrimônio, reparte com os pobres, vem e siga. É o jovem: Jesus, tudo que eu conquistei, tudo que eu alcancei, eu agora tenho que vender, partilhar com os pobres e te seguir. É a hora que ele diz: essa parte não dá para renunciar, isso não dá para abrir mão. Queridos, Jesus não estava preocupado, preste bem atenção nisso, com o ato da renúncia. Jesus estava preocupado com o sentimento de renúncia. Jesus não estava preocupado com o valor material da perda. Jesus estava interessado com o ganho de vida que ele receberia de Deus, uma herança espiritual incalculável, sem medida e sem preço. Mas aquele jovem, porque não conseguiu ter um ato de desapego, não conseguiu ter um ato de renúncia, se manteve preso às suas coisas, se manteve preso ao seu patrimônio, se manteve preso às suas conquistas e não conseguiu ter um ato de renúncia, não conseguiu ter um ato verdadeiramente de desapego. Jesus faz esse convite nessa noite a cada um de nós. Quer ter tudo? Tem que se desapegar. Quer receber tudo de Deus? Tem que desapegar.
Uma das frases que a Camila foi marcada lá no Encontro com Deus, ela falou isso no domingo, que a gente só vai ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo de nós. Deus não quer o meu dinheiro, Deus não quer o teu dinheiro, Deus não quer a tua casa, Deus não quer a minha casa, Deus não quer o nosso pertence, porque Deus quer o nosso coração, é a nossa vida. Porque Ele quer fazer da minha e da tua vida algo que nós, humanamente falando, não temos como dimensionar. E quando Jesus fez esse convite, e eu abri meu coração para Ele, Ele fez com que a minha vida valesse a pena ser vivida, e tem valido a pena viver até hoje. Mas eu precisei renunciar. Precisei me desapegar. Curva a sua cabeça. Feche os olhos, todos os olhos fechados. Curva a sua cabeça nessa hora. A renúncia que Jesus queria que aquele jovem fizesse era a renúncia ao apego. Porque o apego é o que nos escraviza, igreja. Existem maridos escravos de esposas, esposas escravos de maridos, mãe escravo de filho, filho escravo de pai, namorado escravo de namorada, noivo escravo de noivo, gente escravo de trabalho, gente escravo de dinheiro. Jesus queria que aquele jovem renunciasse a essa vida de apego, porque Jesus sabia o quanto o apego a coisas e pessoas nos escraviza. Porque Jesus sabe que aquilo que nós estamos apegados é o que nos preocupa, é o que nos angustia, é o que nos torna muitas vezes infelizes, deprimidos e até mesmo egoístas. Porque está tão preocupado, tão apegado a essa coisa ou a essa pessoa que não permite que Deus estabeleça a cura, a restauração e renovo. Porque quando você se apegar a Deus, Deus se apegará a você. Quando Deus tiver tudo de você, você terá tudo de Deus na sua vida. É possível que algumas pessoas chegaram aqui com tantas coisas de apego que estão impedindo Deus de manifestar o poder e a graça dele. O que importa é o espírito de renúncia que você, ministrado pelo Senhor, está sendo nessa hora, para sair daqui vivendo esse espírito de renúncia. Você pode ter muitos bens, mas não ser apegado a eles. Desde que se conscientize que tudo passa, de que tudo nos chegou num momento da nossa vida como empréstimo. Porque chegará um dia em que teremos que deixar tudo que ganhamos, tudo que conquistamos aqui nessa terra. Porque ninguém de fato é proprietário de nada, a não ser da sua própria consciência, da sua decisão. A gente diz que a gente é proprietário da nossa casa. Eu tenho a casa própria. Ao dia que a gente parte, essa casa deixa de ser nossa. A partir do momento que a gente parte, o carro deixa de ser nosso. Vai ser do filho, vai ser do marido, vai ser de alguém, mas não vai ser mais seu. A conta bancária que é a sua. A partir do momento que a gente parte dessa vida, a conta bancária fica lá para quem de direito. Se não tiver filho, não tiver parente, fica por ver. Então não é nossa, na verdade. Foi nos emprestado, foi nos cedido. Mas a nossa consciência e a nossa decisão é nossa. É propriedade nossa. Ninguém pode usar a nossa consciência. Ninguém pode usar a tua decisão. É tua decisão, é tua consciência. Por isso é difícil renunciar. Deixa eu dar um exemplo de coisas que é difícil renunciar. É difícil renunciar para quem bebe um copo de cerveja. Até mesmo quem bebe sabe que é ruim, tem gosto ruim, mas é difícil renunciar. Tem que renunciar em nome de Jesus. Tem que renunciar. Porque isso te leva a mal. Isso não te edifica, isso não te abençoa. Isso não te prospera. Ao contrário, só subtrai da tua vida, do teu bolso. Quer ver uma coisa? A gente tem que se desapegar ao cigarro. Uma coisa que escraviza. Você, em nome de Jesus, é mais forte do que esse cigarro. Em nome de Jesus, você é mais forte do que esse copo de cerveja. Você é mais forte do que a pressão dos teus amigos no trabalho. O amor de Deus sobre você é incondicional. O amor de Deus sobre ti é maior do que os seus problemas. Na realidade, o que nos ajuda a entender é um texto da palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. A palavra do nosso Deus
ela declara uma realidade. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Diante de Deus nós somos como barro, frágeis, limitados, carecemos do seu poder, do seu cuidado, da sua proteção, carecemos do seu zelo, carecemos do seu toque restaurador e curador. Somos barro. Há uma frase que diz: grandes homens têm pés de barro. Mas o texto que nós acabamos de ler diz que temos um tesouro dentro de um vaso de barro. Você chegou aqui como um vaso. Talvez você chegou aqui nessa noite um vaso todo marcado, um vaso todo sujo, um vaso todo quebrado. Mas só que você tem a oportunidade de deixar que um valor muito precioso seja depositado dentro desse barro. E um tesouro muito precioso é a presença de Jesus Cristo. Ele traz valor a qualquer vaso. Ele traz preciosidade a qualquer vaso. E você torna-se um vaso precioso. Você torna-se um vaso de valor. Você torna-se um vaso muito raro diante do Senhor. Aí sabe o que acontece? Quando a dificuldade, o problema, a tristeza, a depressão chega para tentar quebrar o teu vaso, que é o vaso da tua vida, sabe o que acontece? A depressão, a dificuldade, o problema, a dor, a crise, quando bate no barro que é você, encontra dentro de você a presença de Jesus Cristo. E aí não tem como, não há como quebrar, arrebentar o vaso que tem a presença de Jesus. Porque é Ele quem modela o barro. E só Jesus tem poder de quebrar esse barro para trazer algo novo para a vida desse barro. Por isso, diante de muita coisa que você deve se apegar, se apegue à palavra do nosso Deus. Se apegue ao nosso Deus, para que você possa experimentar um maravilhoso paradoxo da fé, que eu posso não ter nada grandioso de material, eu posso não ter muita gente na minha casa, eu posso não ter uma parentela muito grande, mas eu tenho a presença de Deus na minha vida que faz toda a diferença. Porque não adianta você ter coisas e pessoas e não ter a presença de Deus. Se você está aqui nessa noite, chegou aqui não possuindo nada e quer possuir tudo, ou chegou aqui nessa noite pensando em ter possuído muita coisa, mas hoje você vê que na verdade você não possuiu nada, você pode sair daqui tendo tudo, tendo a ação de Deus, o milagre de Deus, a restauração de Deus, a cura, a libertação de Deus. Mas a música que a gente ouve ao fundo diz que tem que ter coragem para dizer: Deus, eu quero ter tudo do Senhor, mas eu quero também dizer: Deus pode ter tudo de mim. Se você quer viver essa experiência, enquanto toda a igreja ora por você, onde quer que você esteja, apenas levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Você vai estar dizendo: Deus, eu quero ter tudo do Senhor, e o Senhor nessa noite pode ter tudo de mim, Senhor. E você vai viver a manifestação do poder de Deus na sua vida. Erga a sua mão, toda a igreja está de olhos fechados. Você veio aqui para Deus marcar a sua vida. Você veio aqui nessa noite para Deus mudar a tua história. A história de vida começa a ser mudada hoje. É noite de renúncia. Se não fosse para renunciar, você não estaria em conflito como você está. Se fosse fácil para abandonar, certamente você não estaria vivendo essa crise, com a vontade de levantar a mão, mas sabendo que é algo que puxa a tua mão para baixo. Deus abençoe em nome de Jesus. Já começou já o entendimento. Esse entendimento vai chegar no teu coração. Você sabe daquilo que você precisa desapegar. Você sabe qual é o nome da pessoa que você tem que entregar diante de Deus
Você sabe qual é o nome da circunstância que você precisa entregar hoje diante do Senhor. Deus abençoe. Mais uma pessoa está sendo desapegada aqui. Deus abençoe. Mais um está sendo libertado. Mais um, Deus abençoe. Mais um está sendo liberto. Mundo espiritual nessa noite. Deus abençoe em nome de Jesus. Está havendo libertação desse apego. Está caindo por terra o apego a coisas e pessoas nessa noite. E aí você vai permitir que Deus assim te liberte. Você vai sair daqui leve. Porque o teu problema, porque a tua circunstância, a partir dessa noite, está sendo entregue diante do Senhor. Porque acima de você, meu irmão e minha irmã, Deus tem poder de sobra para cuidar dessa tua circunstância. Deus tem poder de sobra para cuidar da tua família. Deus tem poder de sobra para cuidar do teu marido. Confie em Deus. Vai ter momento que a crise vai bater, a pessoa vai te procurar, a reclamação vai chegar. Mas você vai dizer: eu já entreguei o meu Isaac diante do Senhor. Quero convidar somente quem levantou a mão, ficar de pé. O Espírito Santo deve estar pedindo para você usar. Se você levantou a mão, fique de pé. Quero ficar de pé, você está dizendo: Deus, eu quero entregar meu Isaac diante do Senhor. Vem entregar Isaac. Hoje Deus coloca no teu coração, é noite de entregar Isaac. Para Abraão doeu, Abraão chorou, Abraão se quebrou e se quebrantou, mas Abraão entregou Isaac. É noite de entregar Isaac diante do Senhor. Deus chama esse entendimento nesse lugar. Fica de pé e entrega o teu Isaac. Fique em pé. Você sabe qual é o nome do teu Isaac. Fica de pé e entrega o teu Isaac diante do Senhor. Vidas aqui já ficaram. Levanta de onde você está em nome de Jesus. Entrega. Qual é o nome do teu Isaac? Qual é o nome daquilo que te escraviza? Qual é o nome daquilo que verdadeiramente te deixou atado, apegado? É o cigarro? Fica de pé, você vai ser liberto nessa noite em nome de Jesus. Entrega teu Isaac. Deixa que Deus agir. O problema é a bebedice, a bebedeira, é a cerveja, a ingrata da cerveja. Fica de pé porque Jesus vai te libertar nessa noite. Mas você tem que renunciar. Você sabe que isso não te faz bem. Grita, bate no teu peito e diga: eu quero, ajuda-me Deus, porque eu vou entregar. Eu vou apresentar o meu Isaac nessa noite. Vença, renúncia, lute aí onde você está, mas fica de pé e entrega o teu Isaac. Não volte para casa escravizado. Não volte para casa atado. Porque hoje é a noite de libertação. Hoje Deus quer te libertar dessa escravidão. Porque a vida que Deus tem para você é muito além daquilo que você possa pedir, pensar e imaginar. Esse convite não é para você ser religioso. Esse convite é para você ser liberto. Deus abençoe em nome de Jesus. Tem mais gente aqui nessa noite que está preso, está com dificuldade. Preste atenção no que essa música diz. Só quem tiver coragem tem que ter coragem. Teve coragem para carregar esse Isaac. Teve coragem para manter esse Isaac. Tem que ter coragem para dizer: Isaac, tu não és meu. Tu não és meu. Entrega teu Isaac diante do Senhor. Fique de pé. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Você sabe que é com você essa palavra. Você sabe que é contigo que Deus quer tratar. Você sabe que é com você que Deus quer libertar. Se desvencie. Faça como esses outros fizeram. Fique de pé. Você vai viver a libertação do Senhor. Fique de pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entregue esse Isaac. Você sabe que é com você. Porque o Espírito Santo está tocando no teu coração. Quero fazer um último convite. Se você que está ouvindo essa palavra sente que nada muda, nada toca no teu coração, permaneça sentado.
Mas se você está sentindo incômodo, está sentindo um aperto no coração, saiba que essa palavra é com você. Por isso fique de pé nessa hora. Deus quer tratar você. Deus quer mudar você. Deus quer estabelecer uma nova vida em você. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Pai querido, nessa hora, Senhor, vidas estão sendo libertas, ó Deus, porque estão renunciando àquilo que os prendia, Senhor. Seja o que for, ó Deus, que prendia esses filhos, essas filhas, ó Deus. Nessa hora, na autoridade do nome de Jesus, ó Deus, eu profetizo a libertação do grilhão, da escravidão, tal qual teus filhos estavam pegados. Porque vidas que ficaram de pé estavam aprisionadas a um sentimento, aprisionadas ao medo, aprisionadas a coisas e aprisionadas a pessoas. Mas nessa noite entenderam a necessidade de apresentar-se diante do Senhor. Por isso, Senhor, nessa hora, sela com a libertação sobre a vida dos teus filhos, onde a partir de agora, cada Isaac foi apresentado diante do Senhor. E o Senhor, assim como foi fiel com Abraão, o Senhor será fiel com teu filho e será fiel com a sua filha. Porque diante do Senhor renunciaram, porque diante do Senhor desapegaram, porque diante do Senhor entregaram a vida do seu Isaac. Porque o Senhor, diante da atitude de renúncia de Abraão, fez de Abraão pai da fé, fez de Abraão um homem abençoado, e toda a sua descendência foi abençoada. Teus filhos que renunciaram, teus filhos que nessa noite foram libertos do apego, serão abençoados. A sua família será abençoada, a sua descendência será abençoada, porque entenderam que o Senhor és um Deus poderoso, és um Deus que cuida, és um Deus que zela, és um Deus que é fiel. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podemos assentar em nome de Jesus? Igreja, só aviso, um aviso bem importante. Amanhã é que dia? Sexta-feira. Feriado. Dia